nada, mas o povo mesmo, a multidão, os religiosos, os pobres, os ricos, eles de fato não acreditavam mesmo que isso pudesse acontecer nos seus dias, que isso pudesse acontecer no seu tempo. Então, ao mesmo tempo que eles tinham uma expectativa messiânica, ao mesmo tempo ela era enfraquecida pela realidade que hoje nós temos, que o próprio João chega a nos alertar, que muitos hoje acham que Jesus não voltará porque a sua vinda é tardia, porque alguém pergunta por que ele ainda não voltou, né? E a palavra responde, porque o dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E talvez essa fosse essa expectativa latente, mas não real, não verdadeira, de que o Messias pudesse aparecer. Em outras palavras, eles criam no seu coração, mas intimamente eles não acreditavam que de fato o Messias iria aparecer nos seus dias. E é isso que Mateus está trabalhando nos seus evangelhos. Toda a narrativa dos evangelhos de Mateus é apresentar em Jesus as credenciais, as qualificações para que ele seja identificado de fato como aquele que era o Messias. E aqui a entrada de Jerusalém é a eclosão, um momento, eu vou usar uma expressão estranha para vocês, é como se tivesse acontecido uma euforia coletiva, um surto coletivo. De repente, nada do que a gente, ao longo dos anos, não acreditava que aconteceria, pode estar acontecendo. Pode ser que este que está entrando agora em Jerusalém seja mesmo o Messias. Ele será o nosso rei. Ele é aquele que nós sempre ouvimos falar e que nós não acreditamos que pudesse acontecer. E ele está entrando na cidade de Jerusalém. E é por isso que às vezes quando nós percebemos a temperatura do capítulo 21, e apenas 5 dias depois, isso acontece no domingo, apenas 5 dias depois, na sexta-feira, essa multidão é uma multidão completamente incrédula. Ela não acredita mais que ele é o Messias. Ela é facilmente convencida de que ele não é mais Messias. Por quê? Porque essa euforia narrada por Mateus no capítulo 21, ela não é uma euforia real, verdadeira, plena, de quem realmente acreditava que Jesus era o Messias. E é desse alimento dos 4 evangelhos que nós vamos entender, só fazendo apenas a introdução, que nós vamos entender de fato o que se passa no imaginário popular de todos aqueles que estavam aguardando o envio do Messias para Jerusalém. Mateus, assim como os outros evangelistas, ele narra com exatidão este momento em que Jesus entra na cidade de Jerusalém. Marcos praticamente narra a mesma coisa com algumas referências diferentes, por exemplo, da profecia principal desse texto, que é de Zacarias 7:9, de que o rei entraria montado num jumentinho. Lucas acrescenta algumas coisas que são fundamentais e que nós vamos precisar. Mas bem escondidinho, ali em João, né, capítulo 12, é que nós descobrimos por que tantas pessoas se aglomeraram para receber Jesus em Jerusalém. Então, o que Mateus, Marcos e Lucas não nos diz, por que juntou tanta gente para receber o Messias, é João que vai nos narrar exatamente como acontece. Versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes, Mateus tem uma dinâmica própria. Não aparece a cura dos 2 cegos de Jericó, gritando em Jericó, próxima à rota de Jerusalém, próxima à rota de Betânia, a pequena aldeia de Betfagé, 2 cegos, não 2 cegos, gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que Mateus está tentando fazer, antes de colocar na boca do povo o clamor, bendito o que vem em nome do Senhor, Jesus, filho de Davi, ele quer ecoar na mente dos seus leitores, na mente daqueles que recebem o Evangelho, esta expressão, Jesus é o filho de Davi. E é por isso que ele posiciona exatamente neste lugar, entre o cego e a entrada de Jesus em Jerusalém, essas vozes dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele sabe a quem está direcionado. É interessante dizer, e nós não vamos fazer propriamente a leitura de Lucas, que Lucas intercala a experiência da entrada de Jesus em Jericó, a entrada de Jesus na casa de Zaqueu, a experiência dos cegos e a entrada triunfal de Jerusalém. Por quê? Porque Lucas não está fazendo a dinâmica do filho de Davi.
Ele não está fazendo a dinâmica de eclosão na mente das pessoas de que Jesus é o filho de Davi. Lucas narra apenas o cego sendo curado e logo em seguida Jesus ainda entra na casa de Zaqueu, quebrando aquilo que Mateus está desenvolvendo aqui. Mas é Mateus que diz: quando eles se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. E aqui, gente, é legal a gente se apropriar de João, porque Jesus não apenas passa por Betânia. Jesus não apenas se aproxima da pequena aldeia de Betfagé, onde provavelmente os jumentinhos foram encontrados. Essa é uma experiência não narrada nem por Mateus, nem por Marcos, nem por Lucas, de que Jesus, antes de falar com seus discípulos, ele ressuscitou Lázaro. Então Jesus, depois da sua rota, depois daquele discurso que estava indo para Jerusalém ser sacrificado, Jesus esperou para ir até Marta e Maria, sabendo que seu irmão Lázaro estava morto. Jesus retardou a sua chegada a Betânia. Lá em Betânia, ele ressuscitou Lázaro e Jesus precisou se esconder, porque ele passou a ser perseguido, porque a ressurreição de Lázaro foi anunciada em todos os lugares. Todo mundo sabia da ressurreição de Lázaro. E é interessante dizer que é nesse exato momento do versículo 1, entre Jerusalém, Betânia e Betfagé, que acontece essa retardo de Jesus a Betânia, a ressurreição de Lázaro e a eclosão de que Jesus estava chegando em Jerusalém. Ele enviou essa pequena aldeia. Nenhum dos textos deixa claro de que fora nessa aldeia que os jumentinhos foram encontrados. Mateus é o único evangelista que menciona 2 jumentos. E é interessante, antes que a gente prossiga no texto, Mateus é um pouco mais meticuloso que os demais evangelistas. E é bem legal porque eu estou pregando em Mateus, o evangelista assim está pregando em Lucas, e a nossa lição vai nos dar mais ou menos a noção de intencionalidade de cada um desses evangelistas naquilo que está dizendo. Mateus é um pouco mais meticuloso. Todos eles estão mencionando uma profecia, a profecia de Zacarias, capítulo 7, versículo 9, em que se anuncia que o rei de Israel, para restaurar aquela nação, viria sentado num jumentinho. Isso claramente tem uma razão cultural. Você não tem nenhum registro nas escrituras de um rei entrando num jumentinho. Mas culturalmente, aquilo indicava que quando um rei entrava em cavalaria, isto é, sentado sobre um cavalo com seu exército, ele estava ou fazendo uma aliança com o reino inimigo, ou ele estava enviando um arauto para anunciar a sua guerra, que ele entraria em guerra com aquele lugar. Entrar num jumentinho significava de fato que o rei iria trazer paz sobre aquela comunidade. Versículo 2: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-os os 2, e trazei-mos os 2. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto que aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Dize a filha de Sião: eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. E todos os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles citam essa experiência de Jesus requisitar. Lucas é o único que menciona que ele foi requisitado aos próprios donos, isto é, os próprios donos dos animais é que reclamam porque que eles estão levando os seus jumentinhos. Marcos e Lucas, os 2 evangelistas, mencionam que havia apenas um jumento. E olha, alguém pode imaginar, olha a contradição aí, né? Falamos sobre isso hoje à tarde. Mateus menciona 2 jumentos, a mãe e o filho. Marcos e Lucas mencionam apenas o jumentinho no qual Jesus se assentou. Aqui, Mateus ele é muito meticuloso, porque o público dele é chato, né? Ele está caminhando o seu evangelho para um público que vai olhar nas escrituras, que conhece as escrituras do Antigo Testamento. Não é Marcos que está escrevendo aos romanos, não é Lucas que está escrevendo aos gregos.
ele está escrevendo para um povo que conhecia muito bem as profecias messiânicas. Diferentemente do que nós imaginávamos, ou alguns de vocês imaginavam, os religiosos da época, eles ensinavam as escrituras. As tradições e as interpretações dos fariseus é que eram equivocadas. O judeu, ele frequentava as escolas, os midrashes, para poder aprender das escrituras. Eles aprendiam de profecias messiânicas, mas eles não uniam um mais dois. Eles não conseguiam fazer as conexões deste texto e dessa profecia. Tanto que João, mencionando essa mesma passagem, diz, ele é o único que diz, que os discípulos não entenderam essa requisição de Jesus de um jumentinho até que ele ressuscitou. Então, eles conheciam as escrituras, mas não entendiam o teor dela. E isso acontecia porque havia duas escolas, duas interpretações para essa entrada de Jesus em Jerusalém, para essa profecia de Zacarias capítulo 7, versículo 9. Se desenvolveu entre os religiosos, entre os teólogos, os doutores da lei daquela época, a seguinte interpretação do texto de Zacarias 7:9, de que o Messias entraria num jumentinho. A primeira, se o povo estivesse em rebeldia, ele entraria como montado num jumentinho, porque ele não traria glória para Israel. Mas se o povo estivesse andando retamente diante do Senhor, ele entraria sentado num cavalo, vindo com glória, e entraria no meio da multidão. Então, assim, eles não sabiam e não souberam interpretar as escrituras de que, de fato, o Messias, da primeira vez que viesse, ele viria como um rei de paz, fazendo a paz em seu próprio corpo, destruindo a inimizade em seu próprio corpo, até que um dia ele viesse como um rei da glória. E essa interpretação, de fato, os judeus não possuíam. Por que Mateus menciona 2 jumentos, enquanto... Pastor, você vai falar dos jumentos? Vou sim, porque é importante para o texto. Por que Mateus menciona 2 jumentos? A profecia, ela dizia claramente que Jesus haveria de entrar em um jumento nunca montado. E Mateus sabe que isso seria um problema entre os judeus. Como certificar de que esse jumento nunca foi montado? É bem simples. Provavelmente ele ainda era amamentado. Ele ainda não havia sido vendido pelo seu dono. Ele ainda não havia sido desmamado. Por isso ele estava na companhia da sua mãe. Mateus, diferente de Marcos e Lucas, que não tem uma preocupação tão rígida com seu público, ele faz questão de dizer que Jesus requisitou. Ela falou: vocês encontrarão um jumentinho com a sua mãe jumenta. E vocês trarão os 2. E evidentemente Jesus não montou os 2. Embora o texto queira nos indicar isso. A mãe vem junto para atestar de que aquele jumento era virgem de montaria. Ele nunca havia sido montado. E Mateus sabe que o seu público é chato. Por isso ele faz questão de dizer... Versículo 5. Dize a filha de Sião: eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Era uma cria ainda. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima dele as suas vestes, e sobre elas Jesus montou, isto é, sobre as vestes que estavam sobre o jumento. E aqui é interessante dizer que Mateus faz, a partir daí Mateus faz a mesma dinâmica dos outros evangelistas, e nós não faremos recurso do evangelista, senão o evangelista Lucas. Ele monta, e a partir de Jesus montar sobre o jumento, eles começam a se direcionar para a cidade de Jerusalém. E na rota de Betânia ou de Betfagé a Jerusalém, ficava exatamente o Monte das Oliveiras. Esse Monte das Oliveiras, ele tem um simbolismo tão grande para a cultura messiânica, para a vinda do Messias, porque o Monte das Oliveiras, ele aparece diversas vezes no Antigo Testamento como um referencial da vinda gloriosa do Messias.
A Bíblia diz, Zacarias 14, versículo 4, diz que quando o Filho do Homem vier na sua glória, ele virá com séquito celestial e ele tocará com seus pés no Monte das Oliveiras e ele se fenderá. Isto é, ele se abrirá ao meio. A referência do Monte das Oliveiras, pelo qual Jesus passa, é o mesmo que ele em glória é recebido e é o mesmo local onde ele será atormentado pelo sofrimento que antecede a ressurreição. Isto é, o seu sacrifício. Isto é, Jesus passa pelo monte como sinal daquela glória momentânea e depois, antes da sua dor, ele foge. Ele foge com seus discípulos. E ao fugir com seus discípulos, não para fugir da morte, mas para se recolher, porque sabe que no Monte das Oliveiras ele seria preso. E no mesmo lugar, por onde ele passa em glória, é o mesmo lugar onde ele precisa se recolher escondido, até que seja indicado por um dos traidores, seja levado pelo traidor, no local onde ele, em Jerusalém, costumava fazer as suas orações. Versículo 8. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, isto é, e aqui tem uma questão cultural, a extensão das vestes. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Apenas na Escritura é mencionado apenas um rei, que é Jeú, que é coroado, e durante a sua coroação, logo após a sua coroação, ele é saudado pelos súditos, colocando-se os mantos sobre o chão. Isto é, naquela época, tanto as pessoas das cortes, quanto as pessoas que precisavam caminhar longas estradas pelo deserto, eles, além da roupa natural, eles precisavam carregar também um sobretudo, uma capa, um pano sobre si. E é este pano, essa capa, que em Jeú eles colocam sobre o chão como sinal de que reconhecem de fato que ele é o rei escolhido por Deus. E havia de fato dessa leitura do que aconteceu com Jeú, mencionada lá em 2 Samuel, de que de fato essa era uma experiência única nas Escrituras, mas que isso era reprisado em outros povos e outras culturas. Os homens retiravam as suas capas e colocavam e depositavam aos pés daqueles que eles reconheciam como rei, e nós temos uma leitura muito paralela com aquilo que acontece com os 24 anciãos, citados em Apocalipse. É como se eles tirassem de si as suas coroas e depositassem aos pés dos discípulos. Aquela multidão, quando tira as suas capas e estendem pelo caminho, é um sinal reverencial de que eles reconhecem que Jesus é o Messias. Não apenas isso. Você tem outra relação cultural bastante importante aqui, que é a utilização das palmeiras ou das palmas. Eles cortam aqueles ramos, que é uma referência ao Salmo 118. Os judeus, eles tinham as chamadas festas das tendas. Eles se recolhiam em determinado lugar. E durante a celebração da festa das tendas, eles recitavam o Salmo 118, que é o salmo que é mencionado aqui. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Era um salmo messiânico. E quando eles recitavam esse salmo na sua liturgia, eles cortavam as palmeiras e levantavam elas. O que significa isso? Significa dizer que os elementos aqui se ajustaram, se harmonizaram, eles cooperaram para que nós, quando lêssemos as Escrituras, tivéssemos a leitura perfeita em Mateus, em Marcos e Lucas, do reconhecimento de que Jesus é o Messias. Mantos espalhados no chão, a entrada de Jesus como um rei pacífico sobre o jumentinho, a saudação messiânica do Salmo 118, daqueles que esperavam aquele que viria em nome do Senhor. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. A palavra Hosana, que significa literalmente, traduzido, Deus nos ajude, Deus nos socorra. Com o passar do tempo, ela ganhou uma sonoridade musical e um significado musical próprio. É como se ela tivesse tido um significado inicial, mas durante os cultos e a liturgia, elas começaram a ser faladas e ditas ao ponto de ter uma outra interpretação, embora aproximada. A palavra Hosana,
ela iniciou como se pedisse para Deus socorrer o povo do seu cativeiro. Senhor, socorre-nos, ajuda-nos, envia-nos o Messias. E ela, ao longo do tempo, passou a ser uma saudação messiânica. Salve o Messias. De salve para honre. Salve o Messias. Assim como tem na canção Salve Rainha. Salvemos, isto é, saudemos, louvemos, exaltemos, glorifiquemos o Messias. Hosana ao filho de Davi. Filho de Davi. Filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Não apenas aqui, mas hosanas também no céu, nas maiores alturas. Mateus está nos apresentando uma dinâmica muito própria dessa experiência. É só João que vai nos relatar porque isso que o versículo 8 diz que uma grande multidão esperava por Jesus na entrada de Jerusalém. Onde todos os outros evangelistas silenciam, João nos esclarece. João capítulo 12. Versículo 12. Já encontrou aí? É mais rápido aí, né? No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, que festa era essa? A gente, a festa da Páscoa. Então Jerusalém ficava cercada de peregrinos. E por ficar cercada de peregrinos, esses peregrinos tomaram conhecimento da ressurreição de Lázaro. Eu estou tentado a dizer uma coisa aqui para vocês, antes do tempo, eu vou dizer logo. Jesus ele não foi reativo ao propósito da cruz. Ele, na verdade, ele organizou a cruz. Ele cutucou a cruz. Ele fez com que todas as coisas acontecessem exatamente no período certo. Quando Lázaro, capítulo 11 de João, adoece, Jesus espera o tempo certo para ressuscitar Lázaro. Jesus está aguardando que os peregrinos cheguem naquela região próxima a Jerusalém. Ele espera que a ressurreição de Lázaro seja noticiada. Ele quer que muito mais pessoas testemunhem aquele milagre. Ele sabe que isso iria, primeiro, atrair a multidão a Zacarias. Ele sabe disso. Ele sabe que a sua para a multidão e para todo o público teria que ser efusiante. Ele sabe que a ressurreição de Lázaro provocaria a ira dos fariseus. Ele sabe que a sua entrada em Jerusalém Oi. Tá. Ele sabe também que aquele era o pretexto para que os fariseus conversassem com os romanos e explicassem acerca do anúncio do Messias e o que significava a entrada de Jesus em Jerusalém. Isto é, Jesus não está esperando os acontecimentos como se fugisse deles. Ele está colaborando desde a sua resignação a caminhar para Jerusalém, a requisitar o jumento para entrar em Jerusalém, a retardar a ressurreição de Lázaro, a enfurecer, a irritar os fariseus que estavam ali. Tanto que Mateus não menciona isso, mas Lucas menciona que os fariseus ficaram tão irritados com a entrada de Jesus em Jerusalém que ele disse assim: manda que os teus discípulos se calem, porque em Lucas são discípulos que começam a chamá-lo. E a multidão vai se alegrando e vão cortando ramos de palmeiras e vão se aglomerando ali. Os discípulos começam aquele furor. E os fariseus dizem: manda que os teus discípulos se calem. E ele diz: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. João tomou ramos de palmeiras, versículo 13, e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Vê o enfurecimento? A ressurreição de Lázaro colaborando para isso. E Jesus, tendo conseguido o jumentinho, montou. Segundo está escrito: não temas, filha de Sião,
Eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso se lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dos mortos. Por causa disto, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Então, observem que essa entrada de Jerusalém, por aquilo que João fala, é produto do trabalho árduo de Jesus para morrer. Jesus está no controle da sua própria morte. Ele colabora, ele coopera, ele instiga. Há tantas coisas interessantes a serem lidas. Somente Lucas, não Mateus, não Marcos, somente Lucas narra a experiência de Jesus após este momento aqui. Jesus, depois da sua entrada a Jerusalém, ele volta para Betânia, onde ele permanece. Mas Lucas diz que Jesus, quando chega diante da cidade de Jerusalém, ele chora. Então, ele é um rei, não apenas um rei humilde, como narrado em Zacarias 7:9. Ele não é apenas um rei poderoso, ele é humilde, mas ele também é um rei de paz, como ele é um rei empático com o sofrimento. E é Lucas que vai trazer essa empatia. Lucas, capítulo 19. Versículo 39. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhe responde: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Versículo 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia: se conhecera por ti mesmo, da hoje, o que é devido à tua paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. E aí a gente está aqui todo dia para aprender, né? E isso faz menção ao último sermão que Assis falou, que Assis pregou aqui. Aquela geração que traiu Jesus, aquela mesma geração que o aclamou, eles foram dizimados. Aqueles que aclamaram o nome de Jesus e que disseram crucificam, cerca de 35 anos depois do cerco de Jerusalém, profetizado nessa passagem, no ano 70, nós estamos falando aqui do ano 33 ou 35. Aquela geração, 35 anos depois, no ano 70, aqueles que traíram Jesus, que disseram crucifica, que o instigaram, toda aquela geração foi devastada. Ela foi cercada. E esse Senhor aqui, nosso Senhor, que conhece todas as coisas, ele não se encantou sobremaneira com aquela multidão que o exaltava, que balançava as palmeiras, que colocava panos para ele entrar, e que dizia, bendito o que vem em nome do Senhor. Pelo contrário, Lucas diz que ao entrar na cidade, e ele que tudo vê, e viu o cerco de Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus chorou. E se a gente pegar o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, Jesus chorou dias depois. Jesus havia chorado quando ressuscitou Lázaro, e dias depois Jesus chorou quando saiu de Betânia para entrar em Jerusalém. E ele lamentou, porque toda aquela multidão, todos aqueles ali que primeiramente o exaltaram e depois o negaram, toda aquela a geração foi dizimada anos depois. Porque negaram o Filho de Deus. E eu não estou fazendo costura teológica não, amados. O versículo diz isso. Versículo 44.
e te arrasarão. Ainda, Lucas 19. E te arrasarão aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. E algumas coisas nós já podemos considerar, porque no próximo sermão nós precisaremos retomar alguns conceitos, mas algumas coisas são interessantes já para a gente compreender. Mateus, voltando para Mateus, capítulo 21, versículo 10. Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. Isto é, não foi qualquer coisa que aconteceu, gente. Foi burburinho, foi confusão, foi problema. Tudo que Jesus queria. Tudo que Jesus queria era problema para a cabeça dele. Tudo que ele queria é que a multidão chamasse de Messias, que a multidão dissesse que ele era o rei dos reis, que a multidão dissesse que ele era o rei, que as multidões se alvoroçassem para que os religiosos se inquietassem com a presença dele, se incomodassem com a presença dele. E Mateus não faz isso, mas o evangelista João vai dizer isso. Eles então, a partir dali, passaram a conspirar para que ele fosse morto. Isto é, tudo o que Jesus queria era que as multidões se alvoroçassem. Jerusalém virou uma loucura. Jesus fez o quê? Foi para Betânia, descansou. E no outro dia, voltou de lá, novamente, para arrumar mais outra confusão. Aonde? No templo. Que será o próximo sermão. Isto é, Jesus está contando com a sua morte. Ele está construindo as pegadas da sua morte. Versículo 11. E as multidões clamavam, perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam, isto é, o povo clamava, gritava, as vozes de júbilo diziam: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Não há mais o que esconder. Não há mais o que dizer. O ministério de Jesus, ele passa despercebido, ele é percebido apesar da insistência de Jesus não querer que ele perceba. Mas a declaração pública de Jesus, de que ele é o Messias, só acontece no Monte da Transfiguração, no capítulo 18. No capítulo 16, pela primeira vez de Mateus, ele se revela para os próprios discípulos. Mas é aqui, no capítulo 21, que Jesus se apresenta publicamente, não apenas para ser conhecido, mas para ser morto. Por isso a ressurreição de Lázaro é um evento tão importante e tão fundamental para que o nosso Senhor e Salvador seja morto. E algumas coisas são interessantes, nós já estamos nos caminhando para terminar esse sermão. Primeiro, todas as profecias previam quem ele era. Ele era o Filho do Homem, aquele mencionado por Daniel no capítulo 7, no versículo 13, profecia na qual alguns religiosos acreditavam de que o Messias não viria de forma humilde, mas de forma gloriosa. Ele é aquele mencionado em Isaías 62, versículo 11, como o Filho do Homem que haveria de vir em glória, mas é no Salmo 24, versículo 8, do versículo 8 até o versículo 10, em que se pergunta: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso Senhor, poderoso nas batalhas. Este é o Rei, Ele é o Rei da Glória. E é sobre essa confusão do momento em que Jesus se apresenta como um Rei pacífico, porque um filho se nos deu, um menino se nos deu, um filho se nos deu, e o seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele é filho de Davi, mas ele mesmo questiona em Lucas capítulo 20, por que ele é filho de Davi, mas no Salmo 110 é dito: diz o Senhor ao meu Senhor. Como Davi pode dizer para o seu filho de que ele é o seu Senhor? Jesus faz esse trocadilho lá em Lucas, nos dando
a referência, a ideia, e nós não estamos ministrando em Lucas, de que ele era muito mais do que o filho de Davi. Ele era Deus como Pai. Ele é Senhor de tudo e de todos. E há muitas coisas a serem ditas, e eu vou apenas mencionar para nós passarmos para a aplicação. Primeiro, em Apocalipse, ele é mencionado, Apocalipse capítulo 19, versículo 16, ele é mencionado como o rei de todos os reis. No seu manto e na sua coxa tem escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Bíblia diz, isso todos os evangelistas falam, que ele virá com o séquito celestial, isto é, com as suas ordens angelicais, e se assentará no seu trono. Ele é rei sobre todos os reis, porque a Bíblia diz que quando ele sentar-se em seu trono, as nações da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. O apóstolo Paulo diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante dele, como se dobra diante dos reis. Ele é um rei disposto ao alto sacrifício. E essa é uma característica real. Um dos grandes questionamentos quando Davi pecou contra o Senhor, quando ele caiu com Batseba, era porque ele não ia na frente mais do seu exército. Porque uma característica de um rei honrado e de um rei digno não é ele ficar em casa e mandar o seu exército. Uma característica digna de um rei é ele ir à frente do seu exército para que ele encoraje os seus homens. Jesus diz, eu vos dei o exemplo para que sigais. Ele pergunta para os seus discípulos, vocês poderão ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles respondem, sim, realmente vocês serão, mas ele será primeiro. Ele é um rei de alto sacrifício. Ele é um rei que virá, sim, em grande glória. E a Bíblia diz que todo olho verá, quando ele vier, até mesmo aqueles que o crucificaram ou traspassaram. Ele, este rei tão aguardado, o rei dos reis e senhor dos senhores, o qual, segundo a palavra que ouvimos, segundo a palavra que lemos, virá e as nações e as multidões o louvarão e o glorificarão, dizendo, bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém, meus amados? Algumas aplicações para nós concluirmos. São 6 aplicações, vocês vão poder meditar nelas em casa, eu vou ler apenas algumas. Hosana ao Rei dos Reis é o tema do sermão. Precisamos amá-lo e não apenas celebrá-lo. A multidão que o aclama não o ama. Ela não o adora. Ela sente veneração. Ela o idolatra como seu ídolo messiânico, seu libertador ou apenas um operador de milagres. Ela não entende seu propósito, nem as suas amorosas motivações. E ele sabe disso. Há muita semelhança disto hoje nas celebrações evangélicas de nosso tempo. Clamam, gritam, celebram, honram e até o chamam de rei, sem a intenção real e sincera de submeter-se a ele de todo o coração. A entrada de Jesus em Jerusalém e a multidão que o quer por interesses pessoais, ele é o Messias que vai nos libertar. A própria palavra Hosana dá esse sentido. Ele vem nos libertar, demonstra de fato que aquela multidão não tem uma relação de rei. Eles querem alguém que os resolva. Ele quer alguém que traga a eles aquilo que eles estão precisando. E, irmãos, atentem. Essa pode ser uma realidade da cultura evangélica dos nossos dias, dos cultos evangélicos dos nossos dias. Os cultos evangélicos dos nossos dias podem ser a reprise contínua, dominical, toda semana, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Pessoas que se aglomeram nos cultos, em grandes celebrações, com shows pirotécnicos, clamam, gritam, pulam, investem aquele momento emocional e cultural, mas de fato eles
não querem Jesus como Senhor. Eles não estão dispostos ao alto sacrifício, eles não estão dispostos a mudar de vida, eles não estão dispostos a servir ao Senhor de fato. Segunda aplicação. A quem pertence a tua paz? Nosso Senhor, diante de Jerusalém, chorou e lamentou que os habitantes de Jerusalém não soubessem a quem pertence a sua paz. Vivemos tempos parecidos de ansiedade e depressão, sendo a paz de espírito a moeda mais valiosa que qualquer homem gostaria de adquirir. A paz, a verdadeira paz, que excede todo entendimento, é uma graça exclusiva daqueles que têm a Cristo como Senhor. E de fato, irmãos, hoje a moeda mais cara é paz de espírito. Hoje as pessoas dariam tudo para ter um sossego sem ansiedade, sem preocupação. Ter um momento assim de mente livre, né? Qualquer coisa. Porque estão tão envolvidos com uma paz falsa, com uma paz não verdadeira, somente a verdadeira paz. E Jesus diz para Jerusalém: se você soubesse a quem pertence a tua paz. E a gente poderia perguntar isso, gente. Eu pessoalmente posso testemunhar que, às vezes, os meus sentimentos sem paz, eu digo, meu Deus, só o Senhor para trazer paz no meu coração. Não tem terapia, não tem aconselhamento, não tem conversa, não tem culto. Se o Senhor não se manifestar nos nossos corações, Ele é o detentor da verdadeira paz que pode mudar o nosso coração. Última aplicação. Lidando com as perspectivas erradas. É impressionante como uma perspectiva errada pode embutir um coração mais sincero diante do Senhor. Qual a nossa perspectiva sobre o plano de Deus para nós? Isto é, aquela multidão não fazia ideia. Ela não tinha a perspectiva correta do que estava acontecendo. Eu quero sugerir algumas coisas para a gente ter uma perspectiva correta. Primeiro, para viver bem, gente, Cristo é mais importante do que a gente. Vocês vão tirar um peso das costas se vocês começarem a se achar menos importantes. Vocês vão tirar um grande peso das costas se acharem que a vida está girando em torno de vocês. Existe um lugar bom, gostoso, com muitas bênçãos para a gente, à medida em que ele passa a ser mais importante que a gente. Segundo, a vontade de Deus para nós é servirmos a Cristo. Quer ser feliz? Fica na vontade de Deus. Cristo é o centro e você é o servo. Terceiro, podemos sentir alegria e contentamento com aquilo que o Senhor tem para nós. Pode não ser aquilo que a gente quer, pode não ser aquilo que a gente almeja, mas aquilo que o Senhor tem para você, você pode descobrir nele alegria e contentamento. Precisamos confiar nas provisões do nosso Salvador. Isto é, Ele vai nos prover. E por último, nós precisamos cantar, exaltar o Senhor como nosso Rei. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem